caro aluno, cara aluna, voltamos mais uma vez para a nossa aula de concordância verbal, da estruturação da gramática, a exemplificação da gramática e a aplicação das regras dentro da sua prova. Eu estou dando aqui as dicas do que você deve estudar, o quanto você deve estudar e quais são os pontos principais relacionados aí à sua prova ou com relação à parte específica da gramática. Então, nós estávamos vendo no bloco anterior, falávamos a respeito da concordância. Então, chegamos à conclusão de que dentro de uma construção aí, dentro da nossa análise sintática, é sempre preferível que você tenha sempre em mente que nós temos a construção ali, a relação entre os termos básicos, essenciais e integrantes de uma oração, será feita através do sujeito, verbo e complemento. Então, basta que você conheça, então, dois aspectos importantes quando falamos de concordância verbal, ou seja, localizar o sujeito dentro da oração e fazer ali o reconhecimento do sujeito dentro dessa oração e lembrar que o sujeito está sempre numa situação hierarquicamente falando superior ao verbo, então o verbo deve a obrigação de concordar com o sujeito. O tema da nossa aula de hoje, falaremos a respeito do verbo ser. Quando nós falamos do verbo ser, ele não tem um comportamento muito parecido com os verbos das outras questões, das outras ações, né? Então a gente vai entender assim, olha, verbo é a palavra que expressa a ação. Então vamos lembrar que os verbos expressam ação são os verbos significativos, né? São aqueles verbos que denotam um sujeito praticando ação ou a ação da natureza. São os verbos que expressam o fenômeno da natureza, ventar, trovejar. Veja que neste caso, de novo, nós não temos o sujeito, visto que sujeito é quando você coloca ali uma pessoa. Essa pessoa pode ser substituída pelo pronome pessoal do caso reto. Então, eu posso entender que nós podemos colocar eu corro, eu estudo, eu viajo, eu sei, mas eu não posso colocar, por exemplo, eu chovo, eu vento, eu trovejo. São ações que a natureza faz, por isso são classificadas como orações sem sujeito ou sujeito inexistente. E hoje a gente vai falar a respeito do sujeito. Quando é que nós temos qual é o comportamento do verbo em relação a essa questão de concordância, especificamente quando falamos do verbo ser. Então veja que, ainda trabalhando aqui com a nossa revisão, né, vamos fazer aí a revisão daquilo que nós entendemos como os verbos que não são nem ações da natureza, nem ações das pessoas. Então tá, a gente está falando dos verbos que não expressam ação. São os verbos que nós decoramos lá na nossa quinta série, quando começamos a fazer a parte morfológica, a professora nos disse que verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, falamos dos verbos que expressam estado. E quando eu falo dos verbos que expressam estado, especificamente dentro de uma colocação ali, funcionando, desempenhando uma função dentro desta oração, eu vou entender que são os verbos que não expressam ação e vão ser classificados na oração como verbo de ligação. E aí você vai levar, bom, Silvia, acho que eu lembro mais ou menos como os verbos se classificavam. É o verbo ser, estar, continuar, andar, permanecer, parecer e ficar. Lembramos, olha só, o CKPPF, guarde assim, CKPPF, você gravou todos os verbos que são vistos na gramática como os verbos que desempenham a função de verbo de ligação. É claro que você também está atento a esta informação de que não basta decorar estes verbos ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer e ficar, e está tudo bem, você está livre de qualquer possibilidade de erro. Não, você vai entender que o verbo de ligação, ele só será classificado como verbo de ligação quando, de fato, você tiver este verbo servindo como uma ponte entre o sujeito e o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Ou seja, vamos fazer aqui uma base. A base para você entender quando é que o nosso verbo, quando é que o nosso predicado não expressa a ação. Ué, o predicado não expressa ação quando ele tem ali uma qualificação do sujeito, uma caracterização do sujeito, um estado do sujeito. Então, veja que eu vou ter um sujeito não praticando uma ação, eu vou atribuir a este sujeito um predicativo do sujeito, um adjetivo. Olha só, vamos pensar assim, João
é feliz, João está feliz, João permanece feliz. Olha só o que eu fiz, eu coloquei o verbo como centro das atenções, vamos só colocar o acento aqui, olha, o verbo como centro das atenções, como o centro aqui da nossa oração, mas a atenção não recai sobre o verbo. A atenção recai sobre a caracterização ou a atribuição que eu estou fazendo ao sujeito. Logo, o centro das atenções de um predicado nominal é sempre o predicativo do sujeito. O verbo ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer e ficar, nessa construção em que eu tenho um sujeito e estou atrelando a ele um predicativo, ele só tem a mera função de conectar, só tem a função de ligar. Por isso nós dizemos que este verbo não expressa ação, este é um verbo de estado. Logo, nesta construção, é a respeito deste verbo, deste primeiro verbo, nosso S do CKPPF, eu estou falando deste verbo ser, quando colocado numa situação de predicado nominal, ou seja, ele não está praticando ação, você está atribuindo ao sujeito uma característica, um estado, ou seja, você está trabalhando com o predicado nominal, cujo serve aí desse predicado é exatamente o predicativo do sujeito. Veja que eu poderia colocar o verbo ser em outras construções, colocadas ou associadas aí a outras palavras. Então vamos entender, se eu coloco o verbo ser e eu estou qualificando um sujeito, não há ação deste sujeito, apenas uma qualificação, um estado ou uma característica, eu vou chamar este verbo de ligação. E como é que nós vamos fazer para trabalhar a concordância desse verbo? Você vai guardar esta característica ou esta regra. Olha, você guarda o pronoplu, ok? Pronoplu, como assim, Silvia? O que é pronoplu? O sujeito, o verbo ser, ele tem vontade própria e ele é um pouco mais complexo com relação à concordância. Ele tem algumas vontades e algumas preferências que são sempre atendidas. Então você vai entender assim, olha, havendo entre a existência de um pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós e eles, ou os nossos pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Majestade, você, Senhor, Senhora, Senhorita, Dama, Madame, são pronomes de tratamento e são pronomes que retomam ou que remetem a uma pessoa. Estes pronomes, eles estão sempre em primeiro lugar. Então, independente se na oração eles desempenham a função de sujeito ou de predicativo, o verbo vai obrigatoriamente concordar com este pronome pessoal. A gente já vai exemplificar isso aqui que eu estou dizendo a você, só guarde aí, anote o pronoplu, o que seria. Quando nós falamos em nome, você vai entender que o sujeito, o substantivo, é a palavra que dá nome aos seres. Então você vai dizer nome, que nome? Nome a quê? Aí vou dizer, bom, os substantivos que são vistos como substantivos comuns, lembram disso? Aquele que nomeia uma espécie. Então, aluno, pai, mãe, professor, tio, tia, criança, adulto, jovem, nós estamos nomeando pessoas, estamos dando nome a pessoas, estamos fazendo referência, portanto, ao nosso chamado substantivo comum que dá nome à pessoa. Sim, eu estou fazendo uso. Então, nesta ordem, você não tem um pronome pessoal, mas você tem um nome, um substantivo que dá nome à pessoa, o verbo deve obrigatoriamente fazer a concordância com este nome, independente se este nome está desempenhando a função de sujeito ou de predicativo. E na terceira colocação, você tem um plural. Veja, se você tiver um nome no singular e uma expressão no plural, terceiro, você vai trabalhar sempre com esta expressão. Então, há sempre essa possibilidade de você trazer aí as preferências do verbo ser. E aí, Silvia, se não tem nem pronome, nem nome, nem plural, aí o verbo entra na regra geral de concordância, ou seja, o verbo concorda com o sujeito da oração. Exemplificando isso, olha só, a primeira regrinha que eu falei para vocês. Vamos colocar assim.
o pronome pessoal do caso reto ou os nossos pronomes de tratamento, acrescente aí, desempenham a função ou de sujeito ou de predicativo. O que acontece? O verbo concorda com o pronome. Veja, eu tenho um pronome ele aqui, e eu tenho um pronome eu aqui. Desempenhando a função, vamos fazer a análise sintática? Olha só, nós temos o ele desempenhando a função de sujeito, aqui você tem o verbo ser, desempenhando a função de ligação, e pilares é o nosso núcleo do predicativo do sujeito. Ah, Silvia, quer dizer que predicativo do sujeito não precisa ser só adjetivo? Claro que não. O fato é, o predicativo é aquele que a palavra, ou o termo, ou a expressão que tem a função de qualificar um sujeito, não necessariamente formado a partir de um adjetivo, ok? Então, ele é os pilares da casa. Aí você vai dizer, Silvia, o verbo não teria que estar no plural, no plural? Ou por que é que este verbo está no plural, se você tem uma expressão no plural dentro dessa construção? Então, você vai entender que nós temos um verbo, uma expressão no plural e um pronome pessoal. Lembra do pronoplu? Vou até escrever aqui para nós, ó. Pronoplu. Você tem entre um pronome e um nome ou uma expressão no plural, o pronome está em primeiro lugar. Então, o verbo ser concorda com este pronome. Portanto, ele é uma palavra no singular. Você vai fazer a concordância com o verbo no singular. Veja que no exemplo número 2, eu coloquei Pedro das Neves. Pedro das Neves sou eu. E não é eu. Você pode dizer, Pedro das Neves é. Por que é? Nesse caso, você poderia dizer, Pedro das Neves é legal, Pedro das Neves é meu amigo, Pedro das Neves é meu pai. Mas veja que neste caso, você precisou fazer a concordância em primeira pessoa, porque você tem como predicativo do sujeito um pronome. Então, independente se os pronomes estão desempenhando a função de sujeito ou de predicativo, o verbo ser vai fazer a concordância com este pronome, ok? Guarde, então, aí essa construção. Olha, na nossa regrinha número 2, o verbo ser concorda com o sujeito quando este for representado por um nome. Olha só agora essa construção, este exemplo que eu coloquei. Garrincha foi, Garrincha é um nome, e aqui você tem a palavra diabruras. Lembra do pronoplu? Mais uma vez vamos colocar aqui o pronoplu. Veja, você tem algum pronome dentro desta frase, Garrincha foi as mais incríveis diabruras com a bola? Você não tem nenhum pronome. Então, a gente descarta esta regra e vamos para a especificidade ou a preferência do verbo ser número 2. Entre um pronome e um nome, ele prefere o nome. Mas entre um nome e um plural, ele vai preferir o nome. Veja que Garrincha foi, eu estou fazendo a concordância com a palavra Garrincha, ignorando a presença da palavra diabruras, que é o cerne do predicativo do sujeito. Olha a regrinha número 2. A criança é a alegria da casa. Nessa construção, você tem a palavra criança fazendo a concordância. Aí você vai dizer, bom, Silvia, mas aqui a gente não tem nenhuma expressão no plural. Vamos reescrever aqui, só por favor, conserte aí. Nós temos um azinho, nós temos uma expressão no singular. Vou apagar aqui, vou reescrever a frase. Eu quero colocar esta frase número 2 no plural, para que você entenda as preferências, então, do verbo. Olha o que eu vou fazer. A criança são as alegrias da casa. Então, veja, vamos julgar isso aqui, se pode estar certo ou não. A criança são as alegrias da casa. Qual é a regra? Pro, no e plu. Ok? Veja, neste caso, então, nós não temos pronome, descartamos a regra número 1. Temos um nome? Sim, nós temos um nome, criança. Então, neste caso, a criança prevalece sobre as alegrias que estão no plural. Neste caso, nós erramos a concordância. O correto é a criança é as alegrias da casa, ok? Porque entre um nome e uma expressão no plural, o verbo prefere a expressão no singular.
ok? O nome no singular. Veja sempre essa possibilidade ou essa obrigatoriedade de você linkar aqui e colocar numa ordem de preferência. O verbo aqui primeiro. Por que nós temos, por exemplo, a construção de Garrincha e o verbo no singular concorda com Garrincha? Por que nós erramos esta concordância? Porque criança, entre um nome e uma expressão no plural, o verbo prefere o nome. Vamos trocar? Vamos colocar assim, ó. As alegrias da casa ou são a criança. E aí você vai entender do que eu estou falando a respeito do que eu estou dizendo. Veja, eu não tenho nessa frase que eu coloquei acima um pronome. Então eu vou para a segunda regra. Eu tenho um nome? Sim, eu tenho um nome, criança. Mas eu tenho uma expressão no plural. Qual é a preferência do verbo ser? Ele prefere o nome. Então, eu vou deixar o verbo no singular. As alegrias é a criança. A criança é as alegrias. Entre criança e alegrias, o verbo prefere concordar com criança, porque é um nome, ok? Vamos lá, então, para a nossa terceira regra. O sujeito ou o predicativo estiverem no plural, o verbo ser concordará normalmente no plural. Então, mais uma vez, olha a regrinha, pronoplu. Lembra disso? Pronome, nome ou plural. Pronome, nome ou plural. Veja, nessa frase, as crianças são a alegria da casa, você tem um pronome? Não, você não tem. Você tem um nome? Sim, você tem um nome. Então, o verbo concorda com ele. Na segunda questão, veja, a base da família eram os dois. Olha só o que nós temos. Você tem um pronome? Não, você não tem pronome. Você tem um nome? Não, não tem. Você tem uma expressão no plural? Sim, você tem uma expressão no plural, os dois. Então, veja que o verbo prefere, então, concordar com essa expressão no plural. Logo, a base da família eram os dois, ok? Então, guarde sempre essa preferência, é o máximo que a banca vai pedir a respeito da concordância do verbo ser. É claro que nós temos que considerar também a presença de expressões que são vistas na língua portuguesa como expressões invariáveis. É muito, é pouco, é suficiente. Estas são expressões invariáveis, são expressões prontas. No verbo não tem preferência de concordância. É uma expressão pronta e que, independente da circunstância em que você faça uso dentro de uma oração, essa expressão vai permanecer no singular. É muito, é pouco, é suficiente. E aí eu coloquei como exemplo para nós esta palavra. Olha, 500 gramas é pouco. E se fosse bastante? Então, 500 gramas é bastante, é muito. Sempre, sempre, nesta expressão, nós vamos trabalhar com o verbo no singular. Olha só, 10 minutos, mais uma vez eu tenho um sujeito ali no plural, 5 quilos de novo, desculpem, no singular, desculpem, no plural mesmo, ó. Primeira frase, 500 gramas é pouco, sujeito no plural. 10 minutos, sujeito no plural. 5 quilos, sujeito no plural. E o verbo, como se comportou, ele deixa a regra, deixamos a regra de concordância do verbo com o sujeito e vamos trabalhar com uma expressão invariável, ou seja, é pouco, é muito, é bastante, são expressões invariáveis, logo 500 gramas é pouco, 10 minutos é muito tempo, 5 quilos é muito. 10 quilos é pouco, muitos convites, 1 milhão de convites é pouco. Sempre essa expressão não há concordância, até porque nós não estamos trabalhando com o verbo exercendo ali uma função de qualificação, ok? Nós estamos trabalhando mais como uma ideia de intensificação, de quantidade especificamente, do que de uma ideia de caracterização ou qualificação. Então, fica aqui a regra do nosso verbo, da nossa concordância com o verbo ser. Você vai trabalhar sempre com essas regras, sempre com as preferências, não erre mais. Quando nós
nós trabalhamos com uma gramática específica tradicional, ela traz ali várias regras. Olha, se entre o verbo e o predicativo nós tivermos ali um pronome indefinido, um pronome pessoal, um pronome do caso reto, um pronome qualquer que seja, e aí você tem aquelas várias regras para que você decore. Não precisa tudo isso, leve apenas essa construção: pronomes, nomes e plural. Nesta regra, o verbo estabelece ali uma ordem de preferência. E a expressão é muito, é suficiente, é pouco, é bastante. São expressões invariáveis, independente do sujeito estar ali quantificando vários elementos, fazendo referência a vários elementos, portanto, usando expressões no plural. Essa expressão permanecerá invariável. Então a gente encerra o nosso bloco aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre um outro conteúdo bastante importante, bastante relevante para a sua prova. Até lá!